Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Chupacana Show, onde você encontra informação com descontração. E hoje é mais uma daquelas entrevistas sensacionais. Você já sabe quem está aqui, mas eu estou com ele que é engenheiro agrônomo, formado pela Exalc na turma de 1964, com mestrado, doutorado, livre docência, foi professor, obviamente, pela mesma instituição. Foi um dos professores mais jovens a alcançar o título de titular, se não me engano, aqui aos 35 anos, em 1980, certo, professor? Estou lendo certo. Ele revolucionou as disciplinas de ciências do solo, inclusive criando algumas delas. Colocou aulas práticas na grade curricular, porque antes eram feitas em laboratório, e ele vai contar aqui um pouquinho para a gente. Ele foi chefe de departamento por vários anos, acho que o mais longínquo, lecionou até oficialmente o ano de 2000, depois foi até 2010 como professor sênior. E além da vida acadêmica, ele foi um dos principais consultores de cana-de-açúcar do nosso querido país aqui. Sensacional, uma honra para mim. Estou aqui hoje com José Luiz Ioriati de Mattei. Uma salva de palmas, por favor. Professor, muito obrigado aqui pela presença. Seja bem-vindo ao Chupacana Show. Chupacana Show. É isso aí, brigadão, viu? Só antes da gente começar o nosso papo, esse aqui é um episódio especial, vocês estão vendo que nós estamos aqui com o patrocínio da Ihara, certo? Ó, vim com o meu copinho de presente aqui e fiz questão de vir com a camisa do 15 que eu ganhei do pessoal da Ihara, ó, patrocinando aqui o Quinzão, mostra aqui pra mim. Então, um beijo pra vocês aí da Ihara que estão apoiando essa entrevista. E agradecer também o pessoal da Montsu e da Padaria Santa Isabel, que são os nossos patrocinadores. Hoje o Por Quilo não mandou tábua, mas o pessoal da Santa Isabel mandou aqui, ó, este belo pão com mortadela que eu pedi especialmente pra gente pra começar. Professor, obrigado, viu? Por aceitar. Eu agradeço a você, Botão. Obrigado. Professor, eu vou começar pela pergunta que eu sempre falo para todo mundo. Como é que o senhor, na sua juventude, veio parar aqui em Piracicaba, veio parar na Exalc? Como é que você decidiu fazer engenharia agronômica? Isso foi um sonho. Eu vim de Londrina, mas parece que foi ontem. Eu sempre quis aprender e a Exalc me patrocinou isso daí. Então, meus pais estavam em Serra Negra. Certo, em São Paulo. Em São Paulo. E foi para Londrina. Uhum. Eu tenho 2 irmãos em Paranavaí. Paranavaí. Meu pai e a mãe já estão falecidos. Eu sempre digo aos alunos que eles eram semente, mas nós não vamos ficar para semente. Tem que crescer. Tem que crescer. Mas daí da sua chegada a Exalc, eu li acho que num artigo que o senhor deu uma entrevista uma vez, que o senhor foi batendo de departamento em departamento e tinha um rapaz ali desenhando um solo, não foi isso que o senhor... Como é que foi essa... Como eu falei a você, existem histórias. Eu vou fazer um resumo. Por favor. Mas quando eu entrei no departamento, tinha o Guido Ranzani, que era professor da 13ª cadeira. Certo. Quando eu entrei no departamento de solo, foi assim. Eu precisava de uma bolsa, como todo mundo. Aluno duro, né? Mas eu estava na porta do apartamento e tinha 2 pessoas, uma com avental de pé, olhando o outro que estava copiando um mapa. Eu não sabia quem eram. E entrou lá? Me estanquei na porta. Como todo jovem, estava
parado na porta, comentando na ocasião em relação ao que ele falava. E esse professor que estava desenhando, debruçando no mapa, olhou para mim. Eu fiquei brabo, mas eu me dirigi a ele. Quem estava de pé, com o guarda-pó, braço cruzado, era o professor Kiel. Professor Kiel. E ele falou a quem estava pintando: você está fazendo o levantamento dos solos do município. Pegue esse rapaz, pelo menos abrir porteira e ele vai servir. Então, foi daí que eu conheci o Guido Ranzani. E começou daí com os trabalhos com solo também. Nessa história de chegar lá na porta e a turma falar o seguinte: não, pega o bicho aí para abrir porteira. É isso daí. Foi assim que eu entrei na 13ª cadeira e fiz no levantamento de solos com ele e o professor Geraldo Vitorino de Souza. Entendi. Tô bom. O professor, e daí nessa história, o senhor começou a trabalhar com solos e depois, já formando, o senhor virou professor. Daí, como eu li no seu breve currículo aqui, breve currículo que eu fiz, tá? Porque o currículo é extenso pra cacete, né? Que você depois já fez mestrado, doutorado a convite e foi um dos professores mais jovens. E uma coisa que eu li na sua história também foi que você que introduziu a questão das aulas práticas para as turmas de agronomia, porque antes elas eram em laboratório, é isso? Então, eu diria a você, tem muita história. Então, uma delas se refere às aulas práticas. E as aulas práticas, inclusive comigo, foi no laboratório. Ah, você fez aula no laboratório. E quando você foi para professor que começou a levar a turma no campo? Eu levei a turma no campo porque eu tinha um princípio de vida. Eu fiz o mestrado, o doutorado de livre docente. Eu fui ao livre docente mais novo da USP. Eu tava vendo aqui, 35 anos, não é isso? Não, 29. 29, livre docente. Ah, 35 o senhor se tornou professor titular. 29, rapaz do céu. E isso daí, por quê? Porque eu tinha com o Guido e o professor França sabido dos solos. Então eu resolvi mudar. E a mudança de 65 para 70 era a cadeira do Guido. E o Guido era o professor catedrático. Então, para mudar, eu tinha que trabalhar com o Guido, discutir com o Guido. Mas uma passagem que não está dito, eu tinha muitos dissabores com o Guido. Ah, é? E um dos dissabores foi que eu entrei na sala dele a pontapé. Ah, dá uma delicadeza. E falei a ele: você me mande agora para a rua. Falou pra você, você falou, me manda embora. Me manda embora. Em relação ao Guido, ele era italiano. E aí dois juntos? Dois juntos, já viu? Dava... Mas, como todo italiano, ele saiu abraçado comigo. Já resolveram a treta lá mesmo.
Então, isso daí permitiu a minha vida no departamento. Entendi. E daí que o senhor começou a inserir essas questões de aula prática, etc. E eu estava conversando com o Alexandre. Desculpa, o senhor quer falar alguma coisa? Não, aula prática teve mais de sabores com vinho. Mais de sabores ainda. Se dependesse dele, ele estava no laboratório, então, ainda. Entendi. E o senhor que colocou lá a questão da aula prática. O que o Alexandre, aliás, um beijo para você, tá, professor? Professor Alexandre Dematei, que é filho, é professor hoje na escola, ele falou que nessas aulas práticas, você saía no meio do canavial com a turma, chegava a escurecer. Depois você ensinava o pessoal a voltar guiando pelas estrelas. Ai, meu Deus do céu. Não é mesmo? É. E tinha também uns lagos lá que depois chegava no final, vocês davam um banho, entrava a dar uma nadada. Tem muita história. Muito legal, professor. E o senhor, pelo que eu sei também, era um professor rigoroso. O índice de reprovação lá na turma, nessas aulas. Mas todo mundo gosta, viu? Todo mundo gostava. Eu fazia 1 hora a mais De aula. de aula. Eu tinha turma de segunda, de terça e de quarta-feira. Entendi. 120 alunos, 125 alunos que me proporcionaram essas coisas que você tem. Inclusive, abre a câmera aqui que eu quero até fazer uma homenagem agora. Uma dessas histórias, isso que o professor está falando, que algumas turmas foram um laboratório dessas aulas práticas. Deixa eu pôr aqui, peraí. Foi o pessoal da nossa querida F70, né? Olha aqui, que organização. O pessoal fez um livro, olha aqui, ó, um beijo para aí meus doutores da F70, o pessoal fez um livro, O Sonho Não Acabou. Olha que organização que esses velhos têm, hein? Com todo respeito. A minha turma não dá conta nem de organizar um churrasco direito, a turma faz um livro contando história. Muito legal, tem muita dessas histórias, o professor, inclusive, Dematei, foi ele que fez aqui o prefácio desse livro e muitos deles se tornaram seu amigo. O professor, claro, o professor Godofredo Witt é dessa turma aqui de 70, certo? De 70. O professor E o outro é o meu amigo pessoal, Dalben. Dalben. Do Zilo. Ah, do Zilo lá. Inclusive, eu falei que você viria aqui dar entrevista pra gente. Eu falei, ô Witt, manda aí uma pergunta pra eu fazer pro professor Dematei. Uma pergunta não, né? Ele pediu pra eu falar assim, ó, sacaneia ele. Ele pediu pra você contar a história que você desceu do beliche, você morava em República, certo? E o que o cara fez com... Ele até falou quem fez isso aqui. Cadê a pergunta do Witt? O Klaus. O professor Nicolau Klaus. Isso? O que ele fez? Ele falou que eram 2 casas. E eu, no quarto do Klaus tinha um irmão. Um dos irmãos seu? É. Ah, vocês foram contemporâneos de escola? 3. Os 3? Que legal. Inclusive tem uma história do seu irmão que eu quero perguntar, mas vamos lá nessa primeiro. Ele atirava muito bem. O seu irmão ou o Klaus? O meu irmão. O seu irmão. É. E o Klaus, como todo alemão, falou para o Klaus tinha a maneira de falar ao contrário. Invertendo as... Te chuchu, chuchete. É. Você está em relação à arma, aquelas coisas todas, e mexeu com o meu irmão. Ele pegou a arma e deu uns tiros no pé do guarda-roupa e caiu. Caiu o guarda-roupa? Isso dentro da República. Olha que coisa saudável, Carol, pra gente fazer dentro da República. Pegar a arma e dar um tiro no guarda-roupa. Mas não teve a história do chinelo que você foi descer da beliche, ele pregou? Falou que você acordava em cima da hora? Tem muita história. E o Takao, na Mecata, vinham com tamanco. Vinha com tamanco? E me acordava. Eu preguei o tamanco dele no chão.
no chão. E ele foi enfiar o pé. E caiu. Caiu. É isso daí. Muito bem. Mas e ele falou que essa aí que o Vite contou, falou que ele foi descer do beliche e pregaram o chinelo no chão, e ele que caiu de cara. E o Vite pediu para fazer outra pergunta para você aqui. Ele pediu para perguntar qual que é o seu nome exalquiano. Ele já até falou, se ele falar que não tem aqui, ó. Pratinho. Pratinho. Ele, não sou eu que estou falando isso, o professor Godofredo do Vite. Ele falou assim, falou que você era um bicho agregado ou medroso. Mas daí é ele, hein? Depois você se resolve lá com o velho Vite. O Vite estava em Jaboticabal. Certo. Eu trouxe o Vite para o departamento. Você que contratou ele na época. Existe um professor, Moacir, que era muito amigo do Vite. Uhum. Mas na ocasião que eu trouxe o Vite, eu era chefe. Você era chefe do departamento. Então, eu queria, para trazer o Vite, necessitaria da assinatura do chefe. Ah, você era o chefe? Você era o chefe? Eu era o chefe. Então, veio o Vite. Os dois, Pablo e Gerde, foram para Jaboticabal. O professor Pablo e o professor Guedes Parovec foram para lá. E eu trouxe. Trouxe de volta. E o Jairo Maza? Também. O Jairo Maza não aguentou o departamento. Por que o senhor disse? As cobranças. Entendi. Eu era ovelha negra. Do departamento? Do departamento. O senhor disse por causa das consultorias ou por outra? Consultoria. Que nós vamos falar daqui a pouquinho mesmo. Inclusive o Jairo, eu também mandei uma mensagem para ele, um beijo para você, Jairão, para todo o time da Atenas. Ele falou o seguinte, ô Botão, pergunta pro Dematê, ele falou que você deixava uma toalhinha dentro da gaveta. Que a turma ia lá encher, pedir as coisas, né? Reclamar, etc. E falou que você tirava a toalhinha de dentro para você enxugar o seu choro, é verdade? É, isso daí. Então, tinha muito disso daí. O Jairo, eu falei a você que não aguentou a cobrança do departamento. Mas foi dos elementos que eu trouxe mais leal. Mais leal. O Jairão é sensacional. Eu adoro ele. E professor, como é que, já que o senhor tocou nesse ponto da consultoria, como é que foi meio essa, vou colocar transição, porque o senhor era professor, teve uma carreira acadêmica excepcional, eu vi aqui, né, pelas minhas anotações, que você orientou mais de 40 teses e dissertações enquanto professor, e depois daí você partiu para a videoconsultoria. Não. Já estava... Por isso que você era ovelha negra. Eu era a ovelha negra do departamento. E eu fiz o PhD de 73 a 75, nos Estados Unidos. O segundo, né? Doutorado. Você fez um aqui também. Na ocasião, a USP não permitia que um doutorado feito aqui fizesse um outro doutorado. Entendi. Aqui dentro. Aí o senhor saiu para fazer. A USP não concordava com isso. Então, eu fiz o doutorado, o PhD, com 2 meses e 3 meses. Aí eu voltei com o doutorado feito. E aí houve a reforma. A reforma da USP. Da USP. Eu não sabia dessa reforma. Eu estava no exterior. Quando eu cheguei aqui, o chefe era o Netuno. Não era mais o Guido. Não era o Guido. Eu abri a porta com pontapé. De novo.
E depois das consultorias, professor, o senhor foi um grande nome de consultor, acho que ajudou a construir, né, a Cosan, a raiz e depois... Como é que foi essa história aí com o Rubens, com o Celso na época? Como é que eram as consultorias, com os polos de Goiás? O senhor tem uma história bacana disso daí? Tudo começou com a Amazônia e no Pará, com a degradação das terras devido à pecuária. Isso daí foi a minha vida inicial. Posteriormente, Piracicaba tem a cana, certo, tem a Costa Pinto e tem o seu Orlando, que era o Meto. O Orlando Meto. Pai da Barra. A usina da Barra. E através do seu Orlando, eu fui na Barra. Começou lá na usina da Barra, em Barra Bonita. E depois com o Celso. O Celso, o irmão do Rubens. E depois tem muita história que o Rodolfo vai contar para você. O Rodolfo Rodolfão, que hoje é presidente do 15. É. Inclusive, o senhor Rodolfo, eu já faço aqui formalmente o convite, nós estamos falando do senhor aqui nos bastidores, está super convidado para vir aqui no Chupacana, dessa expansão da época da... Ele que estava na frente como diretor agrícola, gerente nessa época, não era? Ele me ajudou muito. O Rodolfão. Então, nessa época, tinha o Celso na Cosan. O nome Cosan é Costa Pinto e Santa Bárbara. Santa Bárbara, que eram as usinas iniciais do Celso. Então, houve a situação da Barra pegar a Cosan. A usina da Barra pegar, porque eram, apesar de hoje ser tudo junto, É uma questão de créditos. Foi aí que veio o Rubens. O Rubens Ometo. Ele não estava no negócio ainda. Não. Era só o Celso. Só o Celso. Quando veio o Rubens, teve uma reunião com o Celso e a mãe e as irmãs. Certo. Ele empurrou o Celso para a pecuária e a mãe deu uma bolsa e as irmãs. Ele afastou e assumiu. Então foi assim que o Rubens começou a galgar e comprar as usinas. E o senhor participou de toda essa expansão aí como consultor. Então, Ia lá, avaliava solo. Isso daí, avaliava a lavoura junto com o nosso diretor agrícola, que era o Rodolfo. O Rodolfo. Existe até uma conversa com o Rodolfo que o doutor Rubens falava: vai na frente o DEMATER para o Rodolfo não fazer besteira. Essa aqui eu vou mandar pro Rodolfo. Isso daí. Mandava você na frente pro Rodolfo não fazer cagada atrás. Até parece. Teve uma época que o Rubens, o Meto, ele era o Meto por parte de mãe. Por parte de mãe. Na ocasião que ele teria que pegar a Junqueira, a usina Junqueira, quem pegou foi os nordestinos. A turma pegou antes dele. Não, pegou a Delta. A Delta, que hoje está com o senhor Bob Lira, o senhor Robert. O Robert, é outra história. É outra história. Então, nisso daí, tocou o telefone. Eu estava num posto abastecendo o carro, em Uberaba. Era o Rubens. Te ligando. Onde você está? Eu estou ali e contei a história. E vou para a Delta. Ele falou para mim: fique quieto na Delta,
porque eu vou pegar a Junqueira. A Junqueira era uma usina do lado de cada rio. Sambaia. E a Delta é do lado de lá. Entendi. E disso daí, ele falou, me faça um relatório da outra usina, que era a Barra. Não, na ocasião que eu deixei o relatório para ele, inclusive da Barra, ele falou o seguinte, na tua opinião, entre a Barra e a Junqueira, o que eu fico? Perguntando para você, Barra e Junqueiro, qual que você fica? Eu falei a ele, a Junqueira é com o Rio Grande, pode irrigar. Trazer água para fazer uma irrigação. E na Barra, não. Então, em termos da Barra e a Junqueira, eu ficaria com a Junqueira. Nisso, eu estava conversando com ele, me acompanhou até o elevador e colocou o pé na porta do elevador e falou para mim, eu vou ficar com as duas. Vai comprar as duas. Ai, meu Deus do céu. E pegou. Pegou. Você sabe que eu vou convidar o Rubens para vir aqui, né? Obviamente, o senhor me ajuda com essas histórias. Já veio o Pedro, já veio, você tá falando, vou ver se eu consigo trazer ele, né? Que ele é muito importante. Não que quem não vem é importante, mas imagina a loucura de agenda do rapaz. Mas fica o convite aqui, viu, senhor Rubens? Pra gente contar umas histórias aqui, reforçar aqui o que o nosso professor Dematê tá falando. E pro Goiás lá, quando foi a expansão, o senhor acompanhou tudo também? Acompanhei. O Goiás tinha 3 usinas que o Rubens queria montar. Eu fui em Goiás com o Rodolfo e o João Sacomano. João Sacomano, esse aí vai vir aqui também, falar que tem um monte de história dele. Ai, meu Deus. Então era o C, Rodolfo e o João Sacomano. Tem uma história no João Sacomano, porque ele foi antes para Goiás. Se você conhece a Goiás, está a 1000 metros. 1000 metros de altitude. E tem o vale. Para você ir no Planalto e o vale, você tem que atravessar o vale. E o João, com o GPS, aquelas coisas todas, falou, tem um ponto 109. Ponto 109. Para passar, mas não vale. Nós fomos até o ponto 109. Não dá para passar. E aí? Então, nós tivemos que voltar e desviar. E chegamos à noite. Então, o João tinha disso. Mas eu conhecia o João, tinha o João Martins. João Martins. E tinha o João Sacomano. Na mesma posição. Na mesma posição, lá dentro da... Eu no meio. E eles se davam bem ou não? Então, quando o Rodolfo pensou em ir para Goiás, eu falei a ele, há necessidade de você pegar o João Sacomano. E não o João Martins. Paralelamente com o João Martins, nós tivemos, através da São João, Usina São João, montamos 2 unidades fora. E foi montada. Que legal, participou dessa expansão. Quem veio aqui, e eu acho que dessa época o senhor deve ter conhecido também, é o Erickson Marino. Era o goleiro do futebol de salão da República. Ah, é? Contra a nós. Ah, era rival então no salão. Isso. Ia jogar bem o Erickson? Ele falou que ele era bem atleta, até hoje, né? O Erickson tá fantástico. Jogava bem.
no goleiro. Frangão daquele jeito que você tá, Eric, com todo respeito. Mas no gol acho que ia pegar bem mesmo. Erickson Marino. Eu fui fazer uma pergunta que me falaram aqui, da questão, já que nós voltamos na questão de república. O Alexandre falou que você tem o seu irmão Joel levou um caco no 3º andar da casa do estudante. Falou que tá até no livro da Exalc isso daí. O que aconteceu? O cavalo. Cavalo. Era uma égua. É. E eu era o chefe da casa do estudante. É. Ele levava a égua, ele estava pastando com pinguelo. É. Não era égua. Não era égua, era um varão. Ele levava para o 3º andar. Ele subia com a égua dentro da casa do estudante pro 3º andar. Tá certinho. E lá batia na porta, o sujeito abria E ele e dava encontro com o cavalo. Então, isso daí trouxe o Hugo Leme. Hugo Leme. Que era o diretor. Ou seja, ele atraiu a atenção do diretor da Exalc porque ele enfiou um cavalo no 3º andar. E ele falou para o grupo: leve o teu primo para baixo. É bastante história, professor. Os seus irmãos não foram para a área acadêmica? Eles foram ser professores ou foram tocar outras coisas? Não, eu tive um irmão, éramos 3. Eu era o segundo. Eu sou do meio. Eu acho que das coisas que eu... O que o Dematê falou pra mim, que eu fiquei impressionado também dessa época de escola, professor, o senhor que trouxe, né, na época daquelas revoluções de grade, que como eu comentei aqui com vocês, foi o professor que colocou aulas práticas, que antes era laboratório, e também incorporou uma série de disciplinas que hoje pra gente é normal, né? Falar em microbiologia do solo, falar em sensoriamento remoto. Foi você que trouxe isso daí para incorporar na grade a disciplina do departamento de solos. Eu falei a você no início, eu tinha diversos objetivos. Um dos objetivos era ensinar. Por que eu iria no caminhão? Você ia no caminhão? Para ensinar o que eu havia aprendido. Então, foi nisso. A outra objetivo era fortalecer o departamento. Eu tinha diversos professores próximo à aposentadoria. Esses professores, quando aposentava, sobrava os novos. Então foi ali que eu tinha um diretor da Exalc, Joaquim de Camargo Engler, falecido. Esse rapaz, na época, falou para mim: você tem que ser chefe do departamento. Eu respondi: eu não consigo nem administrar a minha casa, quanto mais um departamento. Então, você vai ter que assumir o departamento. E o departamento, na ocasião, eu falei a você, teria que fortalecer o departamento. Como? Com as aposentadorias. E eu trouxe os 7 ou 8 professores. E o Jairo estava no meio. Jairão, o Vite, uma turma boa. Tive o prazer de ter aula com eles. Não. Eu trouxe também os pesquisadores do IAC. Pesquisadores do IAC. Quem veio aqui recentemente foi o Marcos Landel, não sei se é dessa época. Landel, ele era
músico. E isso, músico mesmo. No episódio dele, ele comenta, eu fiz um churrasco esse dia na casa dele, ele toca até hoje. A Rafaela Rosseto, nossa querida, um beijo pra você, também estava junto. O Landel foi formado em Jabuticabal, mas eu trouxe diversos pesquisadores. Mas na ocasião existia no departamento e na Exalc uma divisão. Era segregado o negócio. Os pesquisadores da Exalc não podiam conversar com a IAC. É mesmo? É. Olha só. Eu cortei essa relação. Você integrou o pessoal. É isso daí. Tem muita história. Deu pra perceber aqui, né, moçada, que o homem é uma... E o senhor fez história também, né, professor? Fez história. Além de ter muita história pra contar, já tava... Não, quando eu fiz o PhD, eu não conseguia passar nem inglês. O TOEFL. O TOEFL, aquele negócio de inglês que a gente tem que fazer para proficiência. E eu cheguei com o diretor Moxon, de Ohio, falando para ele: me mande agora para os Estados Unidos ou não, esqueça de mim. Não demorou um mês, ele estava com a passagem. Aí o senhor foi, mesmo falando um pouco inglês na época, e aprendeu lá? Na época que eu fui, Uhum. eu fui com a esposa, eu, Alexandre, Pequenininho. pequenininha, e a Érica. Ah, o senhor tem a Érica também, né? E as minhas opções, de acordo com a advogada, o meu orientador, eram cursos de matemática, de cristalografia. Uhum. Então eu consegui fazer isso daí. Lá eram 10 semanas de aula. Tinha as férias, uma semana, e nessas férias eu resolvia ir Dayton, que tem um museu de aeronáutica. Museu de Aeronáutica. Me perdi. Dentro do museu? Não, na ida. Ah, na ida, do caminho. Me perdi. Norte, sul, leste, oeste, falei, para onde que nós vamos? Faça como no Brasil, pare num posto. Eu parei no posto. Ele falou um monte de coisa. Isso. Mas não Entendi. Não entendia nada. Como você falou, com as aulas, você vai ficar fluente em inglês. Uhum. Eu não sou fluente. Entendi. Mas conseguiu fazer lá todo o curso? Mas eu fiz 41 teses. Porque quando você vai para a imensidão desse país, você encontra determinados assuntos que deve ter resolvido. E eu trazia. Muito bem, professor. Ó, eu aqui nas minhas perguntas, eu acho que eu fui. Aí tem um momento especial, eu não sei se o senhor já viu os outros, mas que a gente sempre coloca. Tá tudo pronto aí, Juninho? Pra gente colocar, porque você sabe que quando vem o convidado aqui, nós temos os nossos informantes, né? Então conversei com o Alexandre, inclusive mando um beijo para ele de novo, com a dona Rosalva e com a dona Érica, certo? E eles mandaram algumas imagens aqui que eu queria passar para o senhor. Consegue colocar aqui na televisão para a gente ver? Olha lá, ó. Eu não sei exatamente quem que está na foto, se o senhor puder... Meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe aqui à esquerda da câmera. E ali do lado? O meu avô. O seu avô?
Tata, a minha mãe, e o meu pai. Tem um tempinho essa foto, hein? Tudo bem. O senhor tá nessa foto aqui ou não? Na da direita? O senhor que tá no colo ali? Não. Esse daqui. Agachado junto com a careca. Uhum. Você é aquele ali. Ah, tá. Ali agachado do lado do menino. É isso. Ali à esquerda. Pode passar a próxima, por favor. Olha lá. Isso daí é a República. O Tacal, o meu irmão, o João, Uhum. eu, Você deitado. deitado, o Ernesto, Belém Ruth, os 3 irmãos. E ali do lado é o senhor com aquele pulverizador. Não, Não, aqui embaixo. E na da direita ali, tem alguém aplicando? eu, meu irmão. Seu irmão. Então, muito bem ali com uma série de EPIs que ele tá naquela foto. Isso daí é República. Eu fiz uma horta Na República. e estava pulverizando na horta. Tem mais? Tem, né? Olha lá, ó. Eu, o Walter Radamés e Aqui o senhor todo bonitão, galã ali. Né? Esse aqui é o professor Walter Radamés, aqui, na sua formatura. Muito bem. Pô, Alexandre é parecido, né? Você olha aí, é igualzinho, mesma lata. Pode tocar a próxima. Essa foto, eu particularmente peguei aqui, ó, desse livro da F70, aqui em cima. Se vocês observarem, é chopada oferecida pelo professor de Mateus aos alunos ali, né? Tá nesse livro aqui, ó. eu dizia, segunda-feira eu tinha 2 turmas, terça-feira 2 turmas e quarta-feira 1 turma. O Ernesto, ele está apagado. Tudo em relação a essa turma, eu dava uma chopada. No final você dava uma chopada. Ia com o caminhão, barril de chopes. Barril de chopp no caminhão e... E depois da aula tinha a comemoração. Quem tirou a foto foi o Dalben. Isso, tá ali embaixo, né? Ó, Créditos Ernesto Dalben. E de novo, hein, para vocês que querem saber a história da escola, esse livro da 70 é fenomenal. Acho que tem mais uma foto que eu peguei nesse livro aqui. Pode tocar a próxima, por favor, Juninho? Não, então eu não coloquei. Essa daí é do seu casório. Não, aqui é o Alexandre, a Érica, e a mulher e eu. A direita aqui. E aqui à esquerda é a foto do seu casamento. Olha só cada foto. Na esquerda, direita, é nos Estados Unidos. Essa foto é nos Estados Unidos. Olha o professor Alexandre de gravatinha, que bonitinho. E acho que a próxima foto é você e ele, inclusive. Olha lá. Pode tocar agora. O que é, dona? O que você vai fazer, minha querida? Isso. Pode falar, professor. Tá com o pau. Eu gostava de uma cerveja. O senhor tomava uma? Opa! Esse aqui é você, ele brincando ali com ele. Aquele é o Alexandre. É o Alexandre. Isso daqui é nos Estados Unidos. O senhor tomava uma, então. Pode tocar a próxima, por favor. Olha lá. O meu pai e a Thaís e eu. E ali, o meu pai, o Alexandre e eu. Pode tocar a próxima. Ali nós temos alguém vestido de Papai Noel, só não sei se é o senhor.
sou eu. E aqui acho que não deve ser no casamento do Alexandre, provavelmente, né? Que ele tá todo bonito ali com a noiva. A noiva. Muito bem. Pode tocar a próxima. Olha essa daí, ó. Ai, um corintiano. Esse aí é o senhor... Esse que me fugiu o nome agora, quem mandou, rapaz? O rapaz do Big Bang lá. E aqui são seus amigos, vou lembrar o nome. João Salati, ali do lado. João Salati. É. Ele que me mandou essa foto. É? E o senhor jogava bola? O senhor jogava bola, né? Não, até os 80. Até os 80 anos. Muito bem. Zagueirão? Eu, zagueiro, eu corria muito e marcava gol Marcava gol como zagueiro. como zagueiro. Mas era aquele zagueirão das clássicas, assim, do pescoço pra baixo é tudo canela ou não? Ai, não. Aqui à esquerda é você com seus amigos, provavelmente, né? É. Pode tocar. Essa já é um pouco mais, acho que recente da família. É. Esse aqui, agachado aí na posição de zagueiro, é o, acho que é o filho do Alexandre. O da frente aqui. Mateus, Pietro. Pode passar. Essa daí também está um pouco mais recente aí. Com a família. E o senhor está esperando mais 2 bisnetas agora, né? Da Thaís. Da Thaís. Da Thaís. Professor, queria agradecer ao senhor aqui pela participação no Chupacana. Foi simplesmente uma honra aí entrevistá-lo. Não sei se o senhor quer contar mais alguma história, colocar mais alguma coisa, mas realmente foi um prazer aqui. Aqui nós estamos do lado de uns caras que ajudou a formar boa parte da grade, né, que nós aqui, engenheiros agrônomos, temos ali durante a graduação. É um cara extremamente respeitado pela sua história aí dentro do setor psicoenergético. Não tem... Falar para nós que somos mais novos do professor Dematê é aquele cara de livro, mas falar para o pessoal da velha guarda de usina é assim, simplesmente é uma lenda realmente que está aqui com a gente e, como eu disse, colaborou aqui e saiu do seu conforto, né? Veio aqui falar um pouquinho para a gente, para levar para vocês aí o conteúdo, tá? Eu queria de novo agradecer a sua presença, agradecer aqui principalmente aos nossos amigos da Errara, que, como eu disse, patrocinaram aí especialmente esse episódio. Um beijão aí para vocês e foi um prazer, viu, professor? Muito obrigado mesmo. Mas eu queria agradecer o convite. E eu falei à minha esposa, eu vou, apesar da dificuldade que eu tenho, que você sabe. O senhor me falou? É. Então, eu queria agradecer a vocês, tá bom? E a você. Muito obrigado, professor. Nós que agradecemos. Uma salva de palmas aqui para o professor, que se desafiou e veio aqui com a gente. Obrigadão, moçada. Chupacana Show aqui. Faz parte do ritual. O senhor tem que olhar para a câmera e falar Chupacana Show, que eu me esqueci. Chupacana Show. Valeu, obrigado. Bom.